Fala guerreiro, eu sou o pastor João Humberto e você está no meu canal, Guia para o Apocalipse. Seja mais do que bem-vindo, espero que você e a sua família estejam bem, em nome de Jesus. No guia de hoje nós vamos analisar por que países na Europa estão se preparando, inclusive enviando panfletos de sobrevivência para a sua população. Fica aqui comigo, é logo após a vinheta. A Europa está se preparando para o escalonamento do conflito entre Moscou e Kiev. Países nórdicos como a Suécia, a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca enviaram conscientizações públicas por meio de panfletos para a sua população. Nesses panfletos eles falavam sobre a necessidade de armazenar alimentos, se preparar para um possível ataque nuclear, inclusive procurando abrigo. Isso mostra que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia chegou possivelmente em um ponto de inflexão. O próprio Putin enviou um míssil de longo alcance com capacidade nuclear, atingindo assim a Ucrânia. E nesse evento catastrófico, ele falou que o conflito agora ganhou contornos globais. Com a ajuda da Inglaterra, Estados Unidos e da própria força da OTAN, a Ucrânia dispõe hoje de poderio bélico e de forças táticas de inteligência, o que tem suscitado a ira do líder de Moscou. A possível formação da terceira GM traz no mundo a sensação de medo, de pavor e de angústia. Contudo, lendo a Bíblia Sagrada, nós entendemos pelas Escrituras que isso já estava escrito, isso já estava profetizado. A Bíblia já falava claramente sobre guerras e rumores de guerras, e é exatamente isso que estamos vivenciando. Estamos agora sob a expectativa da formação desse conflito global, e é bem possível, quem sabe, que ainda esse ano isso possa acontecer ou no desdobramento do ano que vem. Fato é que, biblicamente, esse grande conflito global irá de fato se desenvolver. Jesus, em seu sermão profético em Lucas capítulo 21, dos versículos 26 a 28, ele diz que pela expectativa horrenda das coisas que sobrevirão ao mundo, as pessoas que não têm Deus irão desmaiar de horror. Mas no versículo 28 ele fez questão de dizer que o seu povo, a igreja, vai exultar e regozijar diante não da catástrofe ou das perdas, inclusive de vidas, mas diante de um sinal escatológico que um conflito como esse manifestará. A igreja não almeja o caos do mundo, mas o caos do mundo se manifestará como o cumprimento de uma profecia escatológica. Isso significa que Jesus está mais próximo de voltar e você precisa estar preparado. Eu quero convidar você, querido amigo, querida amiga, que vai ter acesso a esse vídeo e que ainda não aceitou a Jesus. Esse é o momento para você aceitar, não por medo, mas por consciência de juízo, sabendo que existe um Deus, que é o supremo ordenador da história, ou seja, ele controla todos os ditames da história, pois foi ele quem a estabeleceu. Contudo, ele deu para você e para mim o livre arbítrio, e você pode escolher ser um daqueles que vai estar assombrado e assustado com o desdobramento escatológico dos últimos dias, ou vai estar esperançoso, sabendo que quanto mais o mundo vai afundando em seus delitos e pecados, e o juízo de Deus se manifesta através dos sinais escatológicos, isso significa que a nossa redenção se aproxima. Ainda sobre o fantasma, entre aspas, da terceira GM, uma grande sobrevivencialista, um grande nome no sobrevivencialismo mundial. A Lily, ela no seu canal, um dos maiores de cunho internacional, vem alertando o assombro e o pavor que os países, inclusive da Europa, estão vivenciando. A Lily tem pensado em retirar a sua família da Europa devido ao temor do avanço na crise entre a Rússia e a Ucrânia. A Bíblia vai se cumprir, a Bíblia já está se cumprindo. Apocalipse capítulo 6, versículo 4 diz que um agente escatológico que cavalga um cavalo vermelho, ele foi enviado para retirar a paz dos homens e fazer com que eles destruam-se mutuamente. Isso é o símbolo máximo da guerra. Não há sombra de dúvida de que esse vulto bélico entre as nações é o desdobramento de uma profecia. Agentes escatológicos estão a pleno vapor.
e a Bíblia está se cumprindo integralmente. Por isso é necessário estarmos preparados. Eu sou de corrente pós-tribulacionista e acredito, sobre a luz das Escrituras, que vamos estar aqui para ver tudo isso acontecer. Portanto, precisamos nos preparar, sobretudo de forma espiritual, mantendo a nossa confiança em Cristo. Quem não aceitou a Jesus, aceitá-lo com brevidade, porque as coisas por aqui, meu amigo, vão ficar muito, mas muito difíceis. Mas se nós estivermos em Cristo, não vamos temer tudo aquilo que o mundo vai enfrentar, porque nós conhecemos o final da história, e no final da história, Deus e o seu povo triunfam. Jesus já triunfou na cruz do Calvário. O Senhor Deus é triunfante porque Ele executará juízo sobre as nações. Contudo, a igreja e o seu povo serão perseguidos como nunca nessa hora final. Portanto, você precisa estar preparado. O meu canal e os vídeos que faço aqui não é para assustar e assombrar absolutamente ninguém, mas é para alertar o povo de Deus e o mundo sobre a evidência dos sinais escatológicos. Você precisa estar preparado para tudo que a Bíblia já preconizou que vai acontecer. Se você tem Jesus, você não precisa se assombrar, porque Ele está no controle de tudo e está voltando. É por isso que o mundo está em convulsão, é por isso que existem guerras, fomes, pestes, crises econômicas que manifestam o breve retorno de Cristo. Você precisa fazer sua aliança com Ele se ainda não fez. Precisa ler as Escrituras para saber, inclusive, como enfrentar o caos global que esse mundo vai se tornar com a manifestação do cumprimento das profecias bíblicas, sobretudo do Apocalipse. Você precisa se preparar em oração, em consagração, mas também armazenando alimentos para uma possível escassez e procurando coisas essenciais para se enfrentar um período tétrico e tenebroso como esse. Que você e a sua família possam estar no bunker celestial, abrigados em Deus e esperando Jesus com esperança, a despeito de todo o conflito que o mundo possa enfrentar. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, esteja em paz e esperança, aconteça o que acontecer. E nunca se esqueça, esteja sempre preparado para aquilo que já foi revelado. Deus abençoe.